Olá, ouvintes. Só um aviso antes da gente começar. Nesse programa o Gustavo estava muito louco e quando ele fala Robert Zucker, ele quer dizer David Zucker. E quando ele fala Top Gang, ele quer dizer Top Secret, aquele do Val Kilmer com as vaquinhas e tal. Isso posto, vamos ao programa. Está no ar. Roleiro Podcast, edição virtual via Zoom, edição de emergência, né não, Imbu? Fala aí. Sim, estamos aqui, né? Peguei aqui, eu tô pagando os negócios com a lei aí, né? Tô impossibilitado de poder comparecer na Sunflower Arena, mas em breve estaremos de volta. Sim, a vida é uma emergência, né, Imbu? Mas estamos aqui fazendo todo o esforço possível para manter a periodicidade desse podcast e testando novas tecnologias aqui. Vou te falar, tecnologia é um problema mesmo, porque, por exemplo, só vou te dar um exemplo claro. Meu computador atualizou para esse sistema novo do Macintosh agora, o Sonoma. E aí, olha como é que ficou meu Final Draft. Vou compartilhar aqui com vocês. Quem estiver assistindo isso por vídeo, vai ser engraçado, porque olha só como ficou o Final Draft após essa nova atualização do Mac. O texto tá tudo de ponta cabeça, tá parecendo. Caralho, Parece pra amiguinho, você? caralho. O texto tá tudo branco e todo de ponta cabeça. Eu já entrei no site. Então, se você tá ouvindo isso, você tem Final Draft 11, que nem eu, e o seu computador é Macintosh. Ele tá de ponta cabeça. E o seu computador é Macintosh e você tem Final Draft 11, enfim, espere para atualizar para o Sonoma. Eu já entrei lá no site do Final Draft, eles falaram que vão fazer um patch para corrigir as coisas, mas, enfim, se você não faça que nem eu, que tem esse toque de querer atualizar as coisas assim que elas estão disponíveis, porque sempre dá problema. Tecnologia, né, Imbu? Eu caí nesse golpe aí antes do iOS 17, eu peguei a versão beta, e aí você me mandava as Reels, eu não conseguia autorizar. Exatamente, então, essa vontade de estar, né, na fronteira da tecnologia causa esses problemas. É o fogo no rabo tecnológico. Exato, e, cara, eu lembrei para falar nesse programa de uma história que eu devia ter contado no programa que a gente voltou, porque seria curioso. E lembra que na temporada passada, o último programa que a gente fez foi sobre aquela história do Craig Mazin, né? Aquele roteirista que de lá para cá lançou Last of Us também. Ele já tinha lançado Chernobyl, tinha sido um grande sucesso. Aí também esse Last of Us foi outro grande sucesso que ele fez. Mas por uma curiosidade de coincidência, enquanto eu estava lá fazendo a pós, rolou um negócio de umas mentorias, assim, de roteiristas lá de Hollywood com os alunos, assim, e de acordo com o perfil de cada um, eles foram atrás de um roteirista para mentoria, assim, duas reuniões, né? E como eu era um dos poucos caras mais de comédia lá da turma, eles me puseram com o Craig Mazin. O Craig Mazin foi o cara que, tipo, marcou 2 horários comigo para conversar e tal. E eu fiquei tão nervoso. Eu me arrependo muito de não ter gravado ele mandando um recado pro roleiro. Mas eu só queria comentar rapidinho dessa conversa, porque, pô, eu falei para ele que a gente tinha né, citado do método dele no podcast e tal, e ele... Vou dizer que ele não é o cara mais simpático do mundo também. Eu achei que ele, no podcast, ele dá uma ideia de ser uma pessoa mais o Script Notes, né, que é o podcast dele. Mas olha o problema que aconteceu foi... era na época que o Chernobyl tava mais, né, tipo, a crítica. Chernobyl e tal, tava, tipo, todo mundo curtindo e tal, e eu falei, pô, só devem estar perguntando pra ele sobre drama, né? E então eu vou perguntar sobre as comédias que ele escreveu, porque o Craig Mazin tem uma história curiosa, que, assim, ele não era um roteirista muito respeitado, ele tinha antes do Chernobyl, o roteiro mais conhecido dele era o Se Beber Não Case 2 e 3. E ele tinha feito um monte de comédia zoada, assim, também, digamos, comédias criticamente
criticadas. Ele tinha feito aquele super-herói, o filme, sabe aqueles, tipo Todo Mundo em Pânico, mas eles vão fazendo paródias de gênero? Ele fez um que era de super-herói e tal. E aí eu falei, pô, vou falar sobre esses filmes, porque acho que ele deve, né, se sentir... Eu pensava que, pô, ele vai, oh, que bom, finalmente alguém ouviu e não vai fazer as mesmas perguntas sobre drama. Mas a minha impressão foi que ele só queria falar sobre drama. Ele ficou meio incomodado de falar sobre as comédias dele. Ele não queria falar sobre o Super Hero, o filme, que eu até assisti, fiz uns notes, mas ele conversou umas coisas legais, assim, que era, na época, era aqueles filmes do Robert Zucker, que é o cara que fez... Pô, é um dos caras que fez o Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu. Aquele Grande filme, clássico da grande comédia, clássico. bom para Então, um aí a caralho. gente conversou sobre isso, assim, sobre o trabalho dele lá com esse cara, o que, que ele aprendeu. E aí ele falou que, assim, já era... O cara já tava meio velho, já tava meio... Só dava uma passada, assim, porque ele era, tipo, o dono da marca dessas paródias aí. Mas ele falou umas coisas interessantes sobre como você tá fazendo uma piada, assim, tipo, de sempre tentar nesses filmes. E depois eu reparei, o Airplane, né, o Aperta os Cintos Pilotos Mil, sempre tem isso, de você ter a piada do texto e você ter sempre uma graça no fundo da tela, né? E ele Ah, falou saquei que no background, assim, uma e piadinha de gags no background. background, assim. Se você for ver esses tipos de filme desse Robert Zucker, também um outro que eu gosto muito, Top Gang e tal. É, Nossa, Top Gang é dele também? não do Craig Mazin, né? Desse Robert Ah, tá. Zucker aí. Ele é um dos caras que fez. E eu acho que valeria a gente falar só sobre esses filmes numa época, porque esse filme tem uma história muito louca, o Top Gang, e como eles fizeram isso. Mas, enfim, esse episódio não é para entrar muito nesses detalhes, mas eu queria comentar. E o Craig Mazin, não só isso, tipo, acho que nosso papo não foi muito para frente, assim, que ele ficou de marcar um segundo encontro comigo e nunca marcou, nunca respondeu mais os e-mails. Então, assim, o Craig Mazin não foi o cara mais simpático do mundo, mas estava lá, me atendeu, foi legal, foi uma experiência divertida. Esse é um ponto, hein, pô. Eu tenho alguns tópicos aqui, um pouco de pressa, porque você tem horário, na verdade. Então a gente tem que Sim, tomar eu cuidado. tenho e o nosso backup aqui não deu certo, hein? Porque o meu gravador ele desliga sozinho se eu ficar em silêncio algum tempo, Ah, que então. bom. Não, mas tudo bem. A gente tá gravando aqui. Vamos contar com o Zoom. E, É, e é legal que os bastidores aqui, o pessoal que tá ouvindo a gente, sabe da dificuldade que é gravar um podcast nesse país. nesse país não dá. É difícil demais. Mas Vamos lá, outra vamos coisa que lá. eu queria comentar também era novidades um pouco só para quem acompanha a gente pela internet. Esse vídeo, ele tá pegando nosso vídeo aí pelo Zoom também? É isso, meu vídeo? Sim, tá pegando As, seu a- vídeo. Por as favor, pessoas faça. estão as pessoas estão me vendo aqui no cativeiro, Estão varal ali vendo o atrás. cativeiro, tão tudo vendo aí. É, Então quer dizer que eu aí, não posso levantar. não sei, porque você precisa levantar, né? Se você precisar levantar, eu corto pra mim, aí finge que não tá Ó, tem acontecendo nada. até switcher. Ah, Tem. coisa bonita a Na tecnologia hora do de Zoom. editar, a gente faz o milagre, né? Vou só mostrar pra galera. Opa, esse aqui é o YouTube. Ó, esse é o site. Também eu só queria contar para os ouvintes que o nosso site voltou ao ar. Antes, quem é ouvinte mais antigo, lembra que a gente tinha um site maneiro, até tinha uma lista de livros de recomendação. Quando você mandava seu roteiro, tinha um formulário, você podia já mandar o arquivo do PDF direto do site e tal. E o que aconteceu com esse site foi que eu perdi ele inteiro, o site anterior. Eu perdi o site todo. É, eu, eu fui fazer um backup no meu computador, joguei num drive, mas aí eu tava junto com os outros sites que eu acho que algum deles tinha vírus, sei lá. Só sei que eu fui tentar recuperar e não tava nada. Eu nem não sei o que Aí, aconteceu. Fiz alguma aí, besteira. ao invés do site do roleiro, apareceu um Xvideos. Isso. Aí É. agora recuperei o site meio do zero, assim. Você consegue ouvir os podcasts, tem links para todas as diferentes plataformas em que o Roleiro está disponível. E também, que eu queria mostrar, também tem o nosso canal no YouTube. Agora eu estou tentando colocar, quando é possível, as versões é, completas, assim, versões mais, tipo, aqui, por exemplo, tô mostrando aqui. Ó, ó, que bonito a gente ali em
Com toda a alta definição. Pois é, então, aqui, por exemplo, ó, você vê, eu coloquei toda a leitura dos Jogos Cruzados do Lucas Matheus, do podcast 28 lá, por exemplo. Então, a minha ideia é colocar no YouTube também, ou partes grandes do podcast, ou íntegras também, porque tem gente que ouve podcast no YouTube. Eu não sei, esse mundo tá muito confuso. Será Mas que alguém paga aquele YouTube pago? Porque eu me recuso a pagar. deve ser tipo o WinZip, né? Tipo, quem paga É, entra no céu, mas o Zip lá, né? Quem contribui. Mas, não, quando você tem criança e você precisa ficar vendo o YouTube de criança, as comerciais começam a encher bastante a paciência. Eu fiquei tentado já. Ainda não caí nessa, mas entendo o apelo de você não ter propagandas no YouTube. é. Então, eu acho que também vale comentar agora que eu falei que a gente está no Spotify, né? E o Spotify ele dá uns dados de audiência que a Opa, gente tem vamos agora, ver quem nesse está nos momento. Olha ouvindo. só, dados curiosos aqui que a gente tem. A maioria da nossa audiência antes era Apple Podcasts, mas agora é 46% Spotify, 29% Apple Podcasts. Então, o pessoal que ouve Chupa pela Apple Apple Podcast. Podcast, tô Mas eu, brincando. eu confio em você, gente. Apple Podcasts continua. Eu sou do seu time. Mas tem até alguém que ouve um tal de VLC, Castbox, sei lá, tem umas coisas. Nossa, VLC, É. tem gente que usa o VLC ainda. Eu uso o trabalho VLC, né? Para Ah, você ler usa? qualquer arquivo. É Ah, aquele, é o do Cone, aquele né? Que leitor, aparece. sei. Ele consegue ler Esse é. podcast também? Consegue, Ah, consegue. entendi. É aquele VLC do Cone? É, Laranja? exato. Eu Ah, acredito que só tenha esse, a não ser que seja algum outro. não, não me toquei que ele ouvia podcast, mas bom, legal para você que está ouvindo pelo VLC, grande abraço. A nossa audiência está concentrada em São Paulo, o estado que mais ouve, faz sentido. O segundo é o Rio de Janeiro, e o terceiro é Bahia. Isso é curioso. Em quarto lugar é Ceará. Olha, beijo para vocês da Bahia, do Então, Ceará. Muito obrigado pela audiência. Ceará e em quinto lugar, Distrito Federal. Curioso, Olha curioso. só. Aí então. Será que o pai, será que a Janja ouve o Será? goleiro? Então, tio, deixa eu ver o que mais aqui. Estatísticas. Temos ouvintes nos Estados Unidos. As principais cidades são e Seattle. tem um da Geórgia aqui também. O que eu achei curioso, o nome da cidade é Decatur, não sei. Tô louco. Tem alguém que ouve a gente aí em Denver? Não, não é, pelo menos ainda não. Mas se alguém te disse que estava ouvindo em Denver, Então, exatamente, mentiu. está mentindo. Tá mentindo. Ou talvez, enfim, que seja um problema de IP e tal. Mas aí depois, o terceiro lugar vem a Alemanha, com Oh, alguns das du ouvintes, Luchten, der Lechten. e Espanha também depois. E a Argentina depois da Espanha. Tem algum ouvinte no Japão, Oh, parece. Algum ouvinte no Japão, enfim. Olha lá. É curioso ver esses dados aqui. E deixa eu ver, o que mais? Mais homem, isso enfim, a gente também é uma coisa. Eu queria mulheres que estão ouvindo a gente, mandem mais roteiros também. A gente recebe muito roteiros de homem e, pô, ok, nada contra, até sou, mas, pô, queria mais roteiros femininos. Então, e a idade também, curiosamente, o nosso público é 35 mais, em boa. Olha só, a gente precisa fazer alguma coisa para atrair os jovens, em boa. olha, aí vamos ter que fazer um programa sobre isso, porque é uma nova leitura, é um novo modus operandi da mente Não, a gente já humana tá um pouco. extremamente jovem. Nós somos cringe, nem Somos cringe, cringe, pois é. cringe são os millennials, a gente é mais velho que isso. Mais velho Talvez que isso. você é millennial, eu acho que Eu não. sou millennial velho, acho que ainda conto, É, mas já tenho 40, então talvez não eu possa. sou, acho que geração X, eu acho, não lembro que Você é geração eu Gen sou. X? Caralho, é verdade, olha Eu sou, só. nasci em 75, amiguinho. Vou fazer Gen X, 48 verdade, anos. não, Gen X total. Então, tipo, tem uma parcela de 28 a 34. Eu tô fazendo a minha parte, Embu, tô postando no TikTok também, tentando chegar nessa audiência mais jovem, vamos lá. Ó, nada de fazer aquelas lives NPC, hein? Caramba, eu ainda, É. essa moda ainda não peguei não, mas Good morning. Good morning. Good morning. Good Eu morning. mais ou menos entendi. Mas É. enfim, acho que queria dar só uma passada, como lembrando que a gente está com o horário aqui, vamos ler
a gente recebeu mais. Esse é um ponto importante. A gente já está recebendo novos roteiros aí, muito obrigado. Tipo, essa nova temporada já temos novos roteiros para ler, que a gente recebeu. Um dos que mandou o roteiro pra gente merece uma menção aqui, que é vou dizer, um cara que tá muito interessado no programa, um super fã. Outro dia ele mandou um recado para alguém da MTV, mandar um abraço pro Roleiro Podcast, é o Kill da Aricena. Kill da Aricena, abraço pra Grande você. Kildare, grande Sim, ele Kildare. mandou roteiro também, vai ser lido o seu roteiro também. É que a gente está priorizando, né? Quem já tinha mandado roteiro antes faz um tempo, mas seu roteiro já está aqui na fila para ser lido. E ele mandou também uma sugestão para fazer uma edição do podcast sobre roteiros criados a partir de fanfics. Interessante a sugestão, muito interessante. É um mundo que eu, honestamente, tive pouco contato assim, mas eu não entendi se ele estava querendo dizer para a gente ler roteiros de fanfics ou para a gente falar mesmo sobre roteiros de fanfics. São os dois, né? Mas em questão de ler, posso dizer que se você tem um roteiro de fanfic e quiser mandar para a gente também, já tá valendo. Pode, você que está ouvindo aí a gente e quer fazer um roteiro de fanfic, pode mandar também. Não precisa ser um roteiro original nesse sentido IP original. Pode ser um outro roteiro que a gente pode ler também. Então, nesse sentido, já está aberto. E fazer um programa sobre fanfic também pode ser, sei lá, pode ser curioso. Não, admito que não entendo muito desse mundo ainda. De repente a gente traz alguém mais por dentro disso aí. Outro dia eu fiz uma palestra para a EBAC, que tinha uma pessoa que tinha uma das palestrantes. Enfim, é algo a se pensar. E eu queria falar também para vocês, nossos ouvintes, se vocês tiverem sugestões, podem mandar vídeos para a gente, mandar recado, essas coisas. Vocês fazem parte do Roleiro. Sim, são sempre bem-vindos, todos vocês. Bem lembrado, porque, tipo, eu às vezes eu coloco umas enquetes no Spotify. Cada programa normalmente tem uma enquete. E eu esqueci de ler as respostas dessas últimas enquetes, né? Então, por exemplo, o programa 25, eu fiz uma enquete. Você responderia enquete se fizéssemos uma todo o programa? A maioria votou para sim, sempre. Então eu falei, bom, então tá bom, vou fazer uma enquete. Aí no 26, a pergunta foi: qual desses serviços de aposta de roteiro você usaria? ScriptBet, Roteiro Bet, Aposteiro ou Já Sei Quem Matou.bet? E ScriptBet ganhou, mas Já Sei Quem Matou.bet teve votos também. Eu gosto desse. Já sei quem matou ponto bet. E não foi você que votou? Então, tipo, você tem mais gente votando. A última enquete, por exemplo, eu perguntei se você quer mais conteúdos teóricos no programa. Como no 28 a gente falou sobre os 9 bits e tal. E, por enquanto, a resposta foi sim. Então, tipo, a gente vai tentar fazer mais programas que nem o outro dos 9 bits, com coisas teóricas, assim, que a gente pega que eu posso pegar do curso, a gente pode pegar de outras coisas para falar. A gente não é teórico nem nada, a gente não é professor, a gente, enfim... É muito menos acadêmico, talvez você um pouco mais do que eu. O que a gente puder tentar passar aí, dar umas olhadas e tal, e, enfim, se vocês tiverem sugestões ou dúvidas, coisas que vocês querem ouvir falar. Teve gente comentando que os 9 bits lembrava a Jornada do Herói, e lembra mesmo, todos esses sistemas são meio parecidos, tá? Eu só acho o 9 bits um pouco mais prático, assim. A Jornada do Herói é muito, muito teórico para você ficar discutindo na hora de trabalhar mesmo, assim, sabe? Enfim, então o 9 bits eu gostei porque é um sistema meio prático, simples de usar e mais fácil de memorizar também. Inclusive eu estava até falando disso ontem com um jovem que eu encontrei ontem no trabalho, estava explicando isso para ele. E eu falei exatamente isso. O sistema está dividido em 9, até para você entender e aplicar é mais fácil do que está dividido em 3, como a estrutura tradicional dos 3 atos. Sim, exatamente. E na verdade ele meio que desdobra um pouquinho mais para você, tipo, achar um pouco uma estrutura, né, assim, de longa e tal. Então, eu acho que uma prática legal, se você quiser, é ir assistindo filmes e tentar identificar esses 9 bits nos filmes que você assiste. Você vai perceber que sempre dá para notar, olha aqui, acontece uma coisa e tal. Então, vamos para o roteiro de hoje, que a gente vai ler. Opa, vamos para o roteiro de hoje. O roteiro de hoje é do nosso ouvinte Felipe Ferreira, que mandou: ainda vou arrumar esse Fusca. O Embu não tá ouvindo, mas eu vou tocar aqui. Ainda vou arrumar esse Fusca. Então vamos lá. Usa até uma buzininha.
Fade in, interna, recepção hospital, dia. Diego, 32 anos, moreno, com roupa simples e jeito simpático, escora-se no balcão da recepção. A atendente dedilha no celular, não nota a presença do homem. Diego, moça, moça, A atendente olha para Diego. Olá, pois não? eu vim visitar uma pessoa, mas não sei qual quarto. Você é parente? Sou. Como em um estouro de boiada, a enfermeira Patty, 45 anos, loira, alta, encorpada, com cara de brava, passa correndo em direção à porta da saída. 2 auxiliares de enfermagem vêm logo atrás. Pati, como vocês deixaram ele fugir? Auxiliar de enfermeiro. Aquele velho é maluco! Externa, estacionamento, hospital, dia. As portas do hospital abrem bruscamente. O grupo de enfermeiros segue correndo em direção ao estacionamento. Diego também sai, olhando a situação. Externa, estacionamento do hospital, dia. Contínuo. Fusca vermelho estacionado aparenta o desgaste do tempo e algumas ferrugens, mas continua charmoso. Uma pessoa se move dentro do carro, fazendo com que a suspensão trabalhe levemente, soltando um barulho de algo enferrujado, meio... Interna, Fusca, dia, contínuo. Antônio, idoso com aspecto fraco, roupa branca de paciente de hospital, com haste de soro atravessada dentro do carro, tenta dar a partida no motor. Vira a chave na ignição uma vez. Nada. Vira outra vez. Nada. Olha pelo para-brisa e vê a enfermeira Patty com seus auxiliares correndo em direção ao carro. Antônio estala os olhos, vira a chave mais uma vez. Antônio, vamos, belezinha, não me deixa na mão. O motor pega no tranco. Antônio abre um enorme sorriso, mas o motor apaga novamente, acabando com a alegria do velho. Uma mão bate forte no vidro do carro. Antônio baixa o vidro com a manivela. Patty o encara como se estivesse censurando uma criança pequena. Antônio ri, todo disfarçado. Interna, quarto do hospital, dia. Diego com os braços cruzados. Antônio está sentado na cama. Segura a máscara de oxigênio. Diego, vi de tão longe para chegar aqui e pegar o senhor aprontando uma dessas. Antônio enrijece a feição. Diego, até onde pensou que ia chegar com esse Fusca velho? Antônio. Ia levar a minha gatinha para viajar. Prometi para ela que antes de morrer íamos para o litoral. Diego, ih, que morreu o quê? Bateu com a cabeça? Antônio. E o Fusca não é velho, só não tá ligando. Peraí, o senhor falou gatinha? Tá namorando agora? Antônio tem um ataque de tosse. Enfermeira Patty entra na sala e vai colocando a máscara de oxigênio em Antônio. Patty. Mas que teimoso, senhor! Falei que é pra ficar com oxigênio! Antônio faz sinal de desprezo com a mão enquanto respira pelo aparelho. O Diego observa o pai se acomodar e fechar os olhos. Interna, corredor do hospital, dia. Patty e Diego no corredor. Patty. Não é fácil lidar com ele. Eu sei. Sabe? Até me espantei quando ele pediu pra te ligar essa vez. Essa vez? Patty tem um misto de tristeza e seriedade, preparando-se para contar algo triste. Patty. Diego, teu pai tem um tumor maligno no pulmão, mas ele só aceita ser internado quando está muito mal. Essa semana estamos fazendo alguns exames extras. Diego não manifesta grande surpresa, como alguém que não digeriu a notícia, ou simplesmente não se importa muito. E essas foram as 3 primeiras páginas de Ainda Vou Arrumar Esse Fusca, por Felipe Ferreira. Felipe Ferreira, muito bem. 49. E o que é? 49 é Paraná?
49, acho que é Paraná ou Santa Catarina, não tenho certeza. Droga, devia ter procurado no Google isso, vou passar vergonha agora. Coloca ali, grava um atento, sabe? Igual tem esses É. podcasts da Piauí. Aí você bota um efeito com uma vozinha assim. Olha, eu olhei aqui no Google. É uma região de Santa Mas, Catarina. cara, vamos lá, primeiros comentários aí, Felipe Ferreira. Olha, eu gostei, hein, Bo? Achei Eu interessante, hein? gostei bastante também. Primeiro, sempre nosso tradicional parabéns, porque se você escreveu um roteiro, amiguinho, você deu um passo à frente. Sim. Então, a partir daí é prática, prática e prática. Mas Lógico, voltando aqui aqui, todos já ah, são vencedores aqui. Os que você ex- chegou e mandou um roteiro é porque você já tá bem. exatamente. Mas olhando, eu gostei muito, viu? Tá com ritmo. Sim. Tá legal, eu gostei dos personagens, né, até aqui. Eu não tô lembrando o nome que eu tô na pressa, mas o velhinho eu gostei bastante dele, Antônio, né? Chama tentando Antônio. ligar. Mas Antônio. pois é, e também acho que o que tem de interessante, que acho que vale de um bom exemplo, que é você ter ação logo Uhum, no começo, assim, na primeira página você já tem alguém fugindo do hospital, então o filme já tá dinâmico. Mas o que é interessante é você mostrar seu personagem por ação. Então, tipo, uhum. como a gente vê o Antônio, esse cara, fugindo do hospital, isso já diz muito sobre ele, sem você precisar necessariamente de um diálogo contar, entendeu? Tipo, pô, já é um cara meio doidão que você já meio que entende, pô, ele tem um carro velho, ele é apegado a essas coisas antigas, ele tem um apego assim, a esse carro, então você já entende meio numa situação que o carro não tá funcionando, ele não tá funcionando. Então, tipo, e o título do filme aqui trabalha bem, porque você já dá uma certa noção, ainda vou consertar esse Fusca, você já até entende um certo, né, um desejo desse personagem principal, que é importante, eu achei legal, e o que a gente sempre fala, que também é um sinal, é que os personagens estão falando de formas diferentes. O Diego e o Antônio, eu achei que tem uma voz assim, né, do jeito que eles falam, o Diego um mais responsável e tal, e o Antônio um pouco, enfim, o jeito que o Antônio é, né? E aí uma enfermeira mais brava e tal. Então, eu gostei bem. Eu gostei bem, as rubricas também estão bem certeiras, elas Sim, descrevem muito bem. Eu pude imaginar o Antônio correndo com aquele camisolão de hospital com a bunda de fora. sim, Eu pude a enfermeira também, a Paty, dá para imaginar, visualizar ela assim. Então achei pois que ele é. mandou muito bem, mesmo. Foi certeiro, elas estão o tamanho certo assim para descrever bem a cena. Uhum. Muito bem, parabéns, amiguinho. Muito pouca coisa para dizer. Acho que eu diria talvez que tem, na primeira parte, tem duas rubricas: estacionamento do Hospital Dia, e depois a rubrica seguinte, estacionamento do Hospital Dia. E, óbvio, isso é um detalhe. Eu entendi o que o Felipe tá querendo dizer, que, tipo, um é uma imagem da porta, que tá na externa, e outra é a imagem do carro. Mas você não necessariamente precisa abrir uma rubrica nova se é exatamente a mesma coisa, sabe? Se é a mesma locação. Você pode só descrever a cena ali, ou botar um corta-para. É, Esse caso seria um que o corta-para, de repente. Acho que é. nem para mim, nem tem necessidade, assim, sabe? Mas, tipo, duas rubricas iguais é só um Mas pouco você esquisito. tá falando de rubrica ou Não, cena? rubrica não, desculpa, o Cena, cabeçalho, né? cabeçalho, cabeçalho. Cabeçalho, que é a É, externa, não é rubrica, a rubrica não tá, não tá. exatamente, A rubrica tá cabeçalho. boa mesmo, bem curta, bem objetiva e É. tal, e dá uma ideia da ação. Achei bem legal, cara. Muito pouca coisa, deu curiosidade de ler o resto mesmo do roteiro, que ele mandou pra gente 20 páginas, né? É, E na verdade, tipo, é verdade, tem 20 páginas, na verdade, então é um curta, é verdade. A gente não. É um curta. É um curta-metragem, Bu. Olha só, hein? O nome disso é pressa, amiguinho. A gente pede É. desculpas, porque Mas eu eu nem. tô Bom, a gente famoso nem falou que era correndo. outra coisa, mas é um curta. Que bom, que legal. Eu gosto de curtas. Também são muito bem-vindos aqui. Bu, acho que tô mais por conta do horário aqui, eu acho que a gente vai ter que terminar, né? Mas lemos um bom roteiro. O Felipe tá de parabéns aí também. Acho que é um bom. Se você quiser dar uma lida no roteiro completo do Felipe, tem para download no nosso site, roleiro.com.br. É só procurar pelo post desse programa aqui, o programa 29. E vai ter lá o roteiro, você pode ler, ver como é que acaba essa história. Eu certamente lerei, porque eu fiquei muito curioso Eu aí também. nessas primeiras Olerei páginas. no metrô. Lerei, Lolo. Lerei. E é isso, cara, de dicas.
eu tenho só uma dica também que acho que só vou falar rapidinho, só porque o tempo é interessante, que é eu vou botar um link também para os roteiros indicados ao Emmy esse ano. Muito legal, muito Estão legal. em inglês, mas é do site Screencraft, que é um site com bastante coisa. Se você fala inglês, é um site com bastante coisa interessante para roteiristas, assim. Eles conseguem muito roteiro para download lá, e esse tem de graça vários roteiros que foram indicados ao Emmy esse ano. Então, tem uns do Barry ali maravilhosos também, mas tem, enfim, o link vai estar lá nas coisas. E se você não fala, existe um negócio chamado Google Translator, Google que não Translator, vai ser, Chat GPT. não vai ser fidedigno, mas vai dar para você ter uma noção, Sim, pelo sim. menos. É isso, Embu. Vou liberar você, sua missão aí. Agora eu vou encarar uma jornadinha das 11 da manhã até as 10h30 da noite, aquela coisa gostosa. Vamos lá, Lembrando que nossos colegas dos Estados Unidos encerraram a greve e um dia temos que fazer uma greve aqui no Brasil. Olha lá, é isso aí. Vamos levantar esse proletariado aí, Embu. Porque aqui, ó, só, a gente não só faz o podcast, a gente também faz roteiro para entreter esse Brasil, não é não, Embu? Então isso aí, porque sem nós, sem essas histórias, o que seria da nossa vida? Apenas boletos. Pense nisso. Então é isso, Embu. Sempre um prazer. Então até semana que vem. A todo mundo. Assine o podcast nas suas redes. Ouça no seu agregador de podcast predileto. E a gente se lê por aí. Beijo para todos. Até o próximo roleiro.